irmãos a abrirem Isaías, capítulo de número 7, verso 14. Profeta Isaías, capítulo 7. Apenas o verso 14. 7, 14. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Pai Santo, fala conosco pela palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela divide juntas e medulas. Ela separa o que é santo do que é profano. E, ó Deus, ela separa erros da grande verdade que é tua. Deus, faça isso conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, o Deus conosco. Estamos aí praticamente a uma semana do Natal, onde lembramos nessa data que foi convencionada, 25 de dezembro, para lembrarmos do natalício de Jesus, do nascimento de Jesus. Já disse aqui em outros momentos, não temos a precisão da data, convencionou-se que foi esta data. E importante celebrarmos a data. Não podemos esquecer e abandonar e nem cancelar o Natal. Muitas pessoas querem cancelar o Natal. Não podemos e nem queremos cancelar o Natal. A despeito de não termos a precisão da data, o fato aconteceu. E Isaías, 740 anos antes de que Jesus Cristo viesse, aponta para o que Jesus Cristo haveria de ser para nós. No entanto, ele diz, portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, uma mensagem. Ou seja, Deus estaria dando um sinal para trazer um conteúdo. Toda mensagem tem um conteúdo. E era preciso, então, que se decodificasse esta mensagem. E essa mensagem está na figura de Jesus, o Filho de Deus. E aí, Mateus, capítulo de número 1, verso 23, traz também a mensagem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías, 740 anos dizendo isto, e agora, nova dispensação, agora no cumprimento da promessa, tempos antes do nascimento, os anjos estão declarando isso, que a virgem conceberia e o nome dele seria Emanuel. Irmãos, Deus é bom e Deus sempre compartilha conosco aquilo que é de melhor, aquilo que é de melhor. A história, ela está repleta de personagens que se levantaram para governar os povos, as nações, mas pouco a pouco, depois de tais governantes assumirem as suas posições, se tornaram tirânicos, déspotas, governantes que abandonaram o seu povo. Eu poderia citar alguns deles. Por exemplo, nós temos o governo de um imperador romano, Nero. Nero foi um governador que assumiu o governo de Roma, mas depois desencadeou uma série de ações contra o povo que ele mesmo liderava. E aí, faz coisas absurdas. Desencadeou uma série de assassinatos por motivos políticos, pela obsessão do poder. Não media esforços para matar. Nero mandou matar a própria mãe. Um governante que mandou matar a própria mãe, mandou matar a sua própria esposa. Tudo por conta do poder. Incendiou Roma e culpou os súditos, direcionando a culpa para os cristãos. Empalou vários cristãos. Incendiou a cidade de Roma, colocando betume nos corpos das pessoas empaladas, e o corpo dos cristãos era a iluminação
que Nero havia trazido para Roma. Temos a figura de Nabucodonosor, um governante que governou 43 anos, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, arrasou cidades, homem terrível, que governou, que liderou. Irmãos, os líderes dos dias de Jesus eram chamados de Herodes, também chamados de heróis, mas depois se transformaram em grandes vilões. Herodes, o Grande, viveu entre 73 e Herodes Antipas entre o ano 20 e o ano 39 a.C. Herodes o Grande foi descrito como um homem louco, que também assassinou a própria família. Ele era um edomita. Assassinou a própria família por conta de poder. E por causa, irmãos, do pecado, a humanidade se encontra tão perdida e sob o governo de muitos que, na verdade, conduzem o mundo e o povo ao erro, ou conduzem o mundo ou o povo à opressão. Quando Isaías está apresentando a sua profecia no capítulo de número 9, ele está anunciando que aquele povo que andava em trevas agora viu grande luz. O povo que andava na região da sombra da morte agora resplandeceu-lhes a luz. E por isso o verso 14 está dizendo que Deus haveria de dar um sinal, não um sinal tal qual os faraós, não um sinal tal qual Nabucodonosor, não um sinal tal qual citei aqui como Nero e outros governantes do mundo que regiam o mundo com mão de ferro, mas longe de Deus. Irmãos, por causa do pecado, a humanidade se encontra perdida. E há uma necessidade de que um guia, um líder, um governante justo conduza essa humanidade, conduza as famílias, conduza as cidades, conduza as pessoas à glorificação do nome do nosso Deus. E a Bíblia nos ensina que a partir de Gênesis capítulo 3, no proto-evangelho, na primeira menção que é dada acerca de que haveria de vir um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, numa anunciação que Deus enviaria um representante seu para trazer justiça e para trazer paz. Esse descendente seria Jesus. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos essa mensagem. E aí, irmãos, esse Jesus, portanto, é o sinal de Deus. É o sinal para o Brasil, é o sinal para a África, é o sinal para a América, é o sinal para a Oceania, é o sinal para a Europa, é o sinal para o mundo. No entanto, João 3,16 anuncia acerca desse sinal, que Deus foi tão amoroso com as pessoas desse mundo, que deu esse sinal. Na mensagem de João 3,16, Deus amou pessoas. Eu disse isso na semana passada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele entregou, Ele presenteou-nos. E, amados, eu fico fascinado com as Escrituras, pelos momentos em que a Bíblia vai apresentando quem é Jesus para nós, acerca desse sinal que haveria de ser dado. Hebreus, capítulo 5, 9, fala que Jesus é o autor da salvação. Ele é o sinal. Atos 13, 15 fala que Ele é o autor da vida, Ele é o sinal. João capítulo 11, 25 fala que Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o sinal. João capítulo 10, verso 11, Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Ele é o sinal. Isaías capítulo 51, verso 9 diz, Ele é o braço do Senhor, é aquele que opera, que realiza as obras que o Pai planejou. Ele é o sinal. Capítulo 9, que nós lemos aqui, lemos o 14, mas o verso 6 fala que Ele é o conselheiro, que Ele é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29. Ele é o sinal. Jesus é o sinal. Ageu, profeta menor, capítulo 2, verso 7, fala que Ele é o desejado de todas as nações.
Estamos vendo diuturnamente o surgimento de blocos no mundo para que surja uma liderança. Queridos, por mais que surja uma liderança humana, não vai representar a liderança de Cristo sobre as nações. E aí o texto bíblico vai dizer que ele é o desejado de todas as nações. Isaías 9 fala que ele é o Deus forte, ele é o sinal. João capítulo 8, 58 fala que ele é o eu sou. Ele se basta. Ele não precisa de ninguém, nem de mim e nem de você. Hoje é apresentado um Cristo que é um Cristo meio carente. Não, Cristo não é carente, não. Você que é carente. Você sem Deus, você não é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Então quem precisa de Deus, não é ele mesmo que precisa dele mesmo. É você que precisa dele. E ele diz, eu sou. Ele se basta. O eu sou me enviou a vós outros. Foi o que o Senhor Deus disse para Moisés, quando lhe perguntasse, Moisés, quando perguntarem acerca de quem é o Senhor? E, amados, Jesus em João está dizendo, eu sou. Ele fala o que Deus disse para Moisés, para mostrar que ele se bastava. Ele era Deus e é Deus. Esse é o sinal. Mateus capítulo 12, 18, fala que ele é o Filho amado. Lucas 1,32 diz que ele é o Filho do Altíssimo. Mateus 8,20 fala que ele é o Filho do homem. Estudamos hoje sobre a impecabilidade. É exatamente o Filho do homem, que dentre os homens não há ninguém como Cristo. Mateus 2,9, ele é o guia. Isaías 53:3, ele é o homem de dores e que sabe o que é padecer, que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele é o sinal. 1 Coríntios 4,4 fala que Jesus é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Mateus 21:11 fala que Jesus de Nazaré é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus, então, é apresentado como o sinal de Deus ao mundo. Apocalipse 5:5 fala que ele é o leão da tribo de Judá. Texto que Renato leu há pouco fala que ele é o mediador, o Messias ungido, Nazareno de Deus. Jesus é o escolhido de Deus, o pão da vida, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o renovo, o Salvador, o sol da justiça. Jesus é esse, irmãos, que se manifesta presente para com as nossas vidas. Ele é esse que é apresentado, ele é a fiel testemunha de Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele é o verbo de Deus, ele é o verdadeiro Deus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Jesus é o sinal. Portanto, veja que Isaías está apresentando para nós que o Senhor nos daria um sinal e ele já deu. E que o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, mas também ele é identificado como aquele que é presente, é o Deus conosco. Eu vou dizer, irmãos, que nos dias de hoje, todos nós temos uma carência absurda, e essa carência é descrita em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e carecem da glória. A nossa carência maior não é de bens materiais. A nossa carência maior não é de recursos humanos. A nossa carência maior não é de intelectualidade. A nossa carência maior, irmãos, é da glória de Deus. A nossa carência maior é de Cristo. A nossa carência maior é desse que é o príncipe da paz. A nossa carência maior é de uma presença que vá além das coisas materiais e das nossas relações humanas, porque as nossas relações humanas são falhas, e as coisas materiais, tal qual a Bíblia diz, ladrões roubam, a ferrugem corrói e a traça consome. E é por isso que ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A nossa carência maior, irmãos, é de um amigo que vai além do amigo da terra, do Deus
presente e que se manifesta como Deus conosco. E esse é Jesus, por isso que Deus mandou Jesus. Ele é o Emanuel. Este é o sinal. Este é o sinal. E a advertência de Jesus, irmãos, é que no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24 e 25, ele diz que muitas viriam para tentar dissuadir, enganar e desvirtuar a atenção do verdadeiro sinal para os falsos sinais. Por isso que Jesus diz que nos últimos tempos surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, que enganarão a muitos. Jesus é o sinal. Queridos, Jesus é esse Salvador, o Emanuel. Ambos os nomes são mais do que um modo de chamar a Cristo, são significados da sua missão divina e salvadora. Jesus é o sinal de Deus para você e para mim. O que mais nos surpreende é que o Deus Todo-Poderoso permite a nós conhecê-lo e se abre a um relacionamento conosco, um relacionamento com o homem. E esse relacionamento, irmãos, se eu pudesse usar o princípio de um filósofo chamado Kant, que introduziu um conceito de imanência e transcendência, nós poderíamos pensar que na relação imanente é a coisa criada. Quando você toca em si mesmo, você toca no banco, você toca quem está ao seu lado, é aquilo que é tangível, aquilo que é tocável, digamos assim. O imanente é isso. O transcendente é o que está além, muito além, o infinito, o grandioso Deus, o maravilhoso Deus, o onipotente Deus, o onisciente Deus, o onipresente Deus. Ele é o transcendente. João capítulo 4 fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas a afirmação, Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito, ele se encarna. E quando ele se encarna, é esse transcendente tocando a história, é esse transcendente tocando vidas, é esse transcendente tocando pessoas como você e eu, miseráveis pecadores, que não merecíamos absolutamente nada, mas por graça, esse Deus, na sua glória, no seu poder, na sua grandiosidade, ele toca a história. O transcendente, o sagrado, o intocável, o elevado, o altíssimo, tocando a terra, tocando pessoas. Irmãos, a pergunta é: será que cada um de nós tem sido impactado por esse Deus transcendente que toca na história das nossas vidas? Sabe por quê, irmãos? Sinais de Deus para despertar o nosso coração. Quando temos fragilidades, mostramos as nossas necessidades emocionais, espirituais, quando estamos cansados do pecado, quando estamos cansados da vida aqui na terra, inclusive, o Deus Todo-Poderoso e Transcendente toca para dar sentido à nossa existência. Certa vez fui informado por uma das cunhadas. Ela tem um parente que é um desembargador, lá no estado de Minas. E ela dizia que o desembargador, ele não anda no mesmo elevador que outros cidadãos. Talvez você conheça isso, talvez haja isso também aqui em Botucatu. Desembargador, né? Pessoa de autoridade. Ele não anda no mesmo elevador que um cidadão comum. Parece um semideus, né? Irmão, Jesus,
não faz isso com a gente. Ele vai no elevador com você. Ele anda onde você anda. Ele vai onde você está. É esse transcendente tocando a sua história, sua família, seus negócios, seus sonhos, sua espiritualidade. Ele é o sinal, o transcendente tocando o imanente, tocando as nossas vidas, tocando os nossos corações. É por isso que o amor de Deus por nós, irmãos, é tão grande, que Ele possibilitou, Ele, o Deus eterno, infinito e soberano, se identificar conosco por meio de Jesus. Jesus é esse que vem representando esse Deus transcendente. Ele se fez homem por cada um de nós, deixou a sua glória para andar no elevador com a gente, para andar no elevador da vida com a gente, para caminhar conosco e nos chamar a uma comunhão e, sobretudo, para nos dar uma convicção profunda de que a vida é mais do que 50, 60, 70 anos, é mais que isso é apenas uma gota no meio do oceano da graça e da infinitude dele. O Deus transcendente, se fazendo homem e se apresentando em forma humana através de Jesus. Portanto, Jesus é a revelação do Deus transcendente. E quando nós negamos isso, e quando nós não aceitamos isso, nós estamos negando a possibilidade de que pudéssemos ser salvos por Ele. Quando Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo que existe vida após a morte, não é só o tempo presente, vai além disso. O apóstolo Paulo vai dizer, se a nossa vida se limita apenas a esse tempo aqui, somos infelizes. De que adianta tanto dinheiro, tanto conhecimento, tanto poder, se apenas 50, 60, 70 anos, quando muito? A vida vai além disso, queridos. É por isso que Jesus é essa revelação de Deus a nós. O santo e onipotente Deus, que não podia ser alcançado por causa dos nossos pecados, mas Ele veio, mesmo assim, e se identificou conosco para produzir em nós arrependimento e revelar-se a nós como a nossa salvação e como a nossa esperança. O apóstolo Paulo diz que Jesus é esse que, mesmo subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E a maior evidência de que Deus não abandonou a humanidade e continua sendo e sempre será presente nas nossas vidas é a manifestação de Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus está por passar pela Via Crucis, ele diz o seguinte: se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. A ideia do grão de trigo, irmãos, era ele mesmo, que precisava passar pela morte, como num processo de morte, de germinar, passar pela morte, morrer a nossa morte. Mas daquela semente germinada viria uma planta, uma videira, e essa videira daria frutos, daria ramos. Nós somos os frutos daquilo que Jesus Cristo conquistou por nós, através da sua morte, através da sua ressurreição, mas tudo começou com a sua vinda. Portanto, eu quero concluir dizendo que Jesus nos trouxe esperança. Deus se encarnou, que antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e já estava com Deus. Ele sempre esteve vivo na presença do Pai. E Cristo tornou-se humano, morou aqui na terra, entre nós. Era cheio de perdão, amoroso e cheio de verdade. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando os homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele dizendo, eu estou com vocês.
E vocês se lembram quando Jesus disse: eis que estou convosco. Quantos dias? Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Todos. Talvez muitos desses dias nós tenhamos falado: Jesus, pode ficar no seu lugar, não quero a tua presença não. Mas eu quero convidar você a pensar o seguinte: convida Jesus. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida todo dia. Meu trabalho, meus negócios, minha vida espiritual, meu casamento, minha relação com os meus irmãos na fé. Jesus, eu preciso do Senhor todos os dias. Aí vai fazer sentido para você o nome dele, que quer dizer Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sempre preferiu não nos abandonar. Não nos abandonar. Seu amor por nós é uma realidade. Ele é o Deus conosco. E a minha palavra final é que você acredite nisso, confie nisso, entregue a sua vida a Ele. Os que hoje vieram aqui declarando a sua pública profissão de fé estão reconhecendo que precisam dEle e carecem dessa companhia. E essa companhia faz muito bem. Quando Jesus havia passado pela morte, os discípulos, não entendendo que ele havia ressuscitado, estavam no caminho de Emaús, tristes, aborrecidos, aparentemente desesperançados. Até que Jesus, muito sucintamente, chegou e começou a conversar com eles, perguntando-lhes o que havia acontecido naqueles dias. E eles falaram: olha, o senhor não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Porque Jesus, o Nazareno, foi morto e nós estamos aqui. E Jesus foi conversando com eles, e de repente, queridos irmãos, eu fico pensando nessa cena, o coração deles começou a arder. O coração deles começou a arder, porque aquela conversa é uma conversa poderosa com o Deus conosco, com o Deus presente. E de repente eles perceberam que quem estava perto deles era Jesus, ressuscitado, glorificado. Que seu coração arda pela presença de Jesus, que você desfrute desse poder do Cristo vivo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus nos abençoe. Ouçamos o coral cantando mais uma das suas canções, louvando ao Senhor, cantando uma mensagem: Ele reinará.